Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Queridos, permaneça de pé. Quero convidar aqui o evangelista irmão Eduardo Dias. Vai ser o instrumento que Deus vai usar nessa noite para falar à igreja. Você quer que Deus tenha uma palavra para o seu coração? Então estenda suas mãos para cá e diga assim: Deus, eis aqui o teu servo, usa-o nesta noite como instrumento afinado para dar glórias ao teu nome, em nome de Jesus. Eduardo, quer que prepare uma água? Amém, pastor. Obrigado. Eduardo, aí é o seguinte, pode até se fazer a feira, a aplicação, orar, cantar, pular, tá certo? Amém. Pastor Israel é uma bênção. Paz do Senhor, irmãos, amém? Dizendo ele assim que se terminar no horário dá tempo de cantar, pular, orar. Glória a Deus. Aproveita que você está de pé, abre aí a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Quem crê nas promessas do Senhor? Amém? Ele é Deus de promessas. Ele não é homem que minta. Ele não é filho do homem que se arrependa. E o que ele diz vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9, 10 e 11. Nós vamos ler esses 3 versículos aqui para darmos início. E depois vamos ler mais alguns versículos na palavra do Senhor. Enquanto você acha aí, quero agradecer, missionário Irmã Dalma, por esse convite, não só de pregar aqui essa noite, mas de poder fazer parte dessa equipe da Tarde da Bênção. No início do ano, Irmã Dalma me ligou, me convidou para estar aqui trabalhando junto com os irmãos, com as irmãs. E para mim tem sido uma bênção poder estar aqui nas segundas-feiras, servindo o Senhor, orando, intercedendo, pregando. O Senhor tem feito grandes milagres, grandes maravilhas aqui na Tarde da Bênção, e eu sou um privilegiado por Deus de poder fazer parte desse trabalho. Fiquei muito feliz com o convite, e aí no mês passado ela me convidou para estar trazendo essa mensagem hoje para os irmãos. E hoje eu quero falar sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Amém? Verso 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ore ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e queremos meditar nesses próximos minutos na mensagem que o Senhor tem para nós. Abençoa, Deus amado, a ministração da Tua palavra nessa noite. Abre, ó Deus amado, os ouvidos espirituais da Tua igreja para compreenderem a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Ensina-nos a Tua Escritura, ensina-nos a aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, perseverantes. Abençoa, ó Deus amado, a ministração da Tua palavra e fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Promessa, né? Eu pedi para o Fernando cantar essa última música que nós cantamos, porque sempre que a gente ouve falar de promessa, a gente logo pensa em alguma coisa que Deus prometeu para nós, né? Nós somos crentes que Deus fala conosco e nos promete coisas. Eu tenho promessas de Deus na minha vida para se cumprir, e eu tenho certeza que você também tem promessas do Senhor para se cumprir na sua vida. Mas a palavra do Senhor nos fala da maior de todas as promessas. 1 João 2,25, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A maior promessa que existe sobre a vida do crente é essa, a vida eterna. Por enquanto, nesse mundo, nós ainda experimentamos a corrupção do pecado, ainda experimentamos no nosso corpo físico a morte física, mas a nossa alma, o nosso espírito já estão regenerados. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos fez.
Nós estamos aqui, mas Ele já nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E existe uma promessa para a igreja do Senhor, a vida eterna. Também, 2 Pedro 3,13 diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós aguardamos essa promessa. Nós não podemos nos embaraçar com os cuidados dessa vida e esquecermos dessa grande promessa. Porque a palavra do Senhor diz que 5 virgens que estavam aguardando o noivo, aguardavam o noivo de forma relaxada. A Bíblia taxa ela como loucas, nécias. Viviam a vida natural, comum. Eram virgens e estavam aguardando o noivo, mas estavam aguardando o noivo de forma relaxada. 5 prudentes aguardavam o noivo com um azeite reserva, porque elas pensaram, vai que o noivo demora, né? Vamos guardar aqui azeite, vamos ter aqui azeite reserva, para quando a gente ouvir o grito, olha o noivo, a gente se levante e vá ao encontro dele. E foi o que aconteceu. O pai deu ordem e falou, vai buscar sua noiva. O noivo saiu ao encontro da noiva, e de longe elas escutaram, lá vem o noivo. Todas se levantaram, pegaram as suas coisas, o seu véu, elas tinham que ir ao encontro do noivo. Esse era o ritual do casamento judaico. Elas precisavam encontrar o noivo, elas precisavam ir até onde ele estava. O noivo estava vindo e elas iam até ele. E aí as 5 loucas ficam desesperadas, nossas lâmpadas, acabou o óleo, não tem óleo, como é que faz? Divide seu óleo comigo, me dá um pouquinho do seu óleo. E as 5 prudentes disseram, não, vai faltar para vocês e vai faltar para nós. Corre lá onde vende, corre, quem sabe dá tempo. E elas saíram correndo para comprar óleo. O noivo chegou, levou as 5 prudentes, entrou para a festa, fechou a porta. E as 5 imprudentes, as nécias, as loucas, bateram na porta depois, deixa-nos entrar. E o noivo falou, eu não vos conheço. Óleo na Bíblia significa o Espírito Santo. O que a Bíblia quer dizer para nós é que existem pessoas que são de Jesus, que aguardam Jesus, mas que não valorizam o Espírito Santo. Deixam o Espírito Santo se extinguir, deixam o Espírito Santo ir embora, afrontam ao Espírito Santo, mas o noivo está voltando. O noivo está voltando. Capítulo 5, verso 1, Paulo fala assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Falar sobre o tempo da volta do Senhor. Vários teólogos já tentaram marcar a data. Leram, estudaram, fizeram contas, somaram as semanas de Daniel, multiplicaram ao quadrado, dividiram por 3. Alguns marcaram, não, é dia tal do ano tal. Vamos lá no monte, vamos ficar em cima esperando, hoje é o dia. Ora, não voltou, peraí, eu calculei errado, vamos voltar para as pranchetas. Vou recalcular, eu errei. Não, eu me enganei, esqueci de somar uma semana aqui que estava perdida no versículo tal. Vamos marcar outra data. Não deu certo. E mais outra, e mais outra, e mais outra. Mas a palavra é clara e Paulo falou, não tem necessidade que eu vos escreva sobre isso. Sabe por quê? Porque não tem como. É impossível marcar a data da volta do Senhor. Sabe por quê? Agora, lá no Japão, são 8 horas e 13 minutos da segunda-feira. E nós estamos aqui no domingo ainda.
Não é verdade? Se a gente marcar a volta do Senhor Jesus para dia tal do tal, hora tal, Jesus vai voltando conforme o fuso horário? Volta para um, volta para o outro, volta para o outro, e volta para o outro, e volta para o outro. É assim? Não. Por isso que Paulo fala, não preciso falar isso para vocês, porque é lógico que não tem como marcar. Lembra quando Jesus falou assim, olha, o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai, nem os anjos, nem o Filho. E aí as pessoas pegam esse versículo e falam, tá vendo? Jesus não é Deus, porque se ele fosse Deus, ele ia saber. Jesus estava falando como homem, o Filho do homem. Como homem, Jesus estava preso ao nosso tempo cronológico. Como é que Jesus vai marcar uma data? Não. Mas Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Ele sabe. Porque ele falou assim, eu vou para o meu Pai. Eu vou vos preparar um lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar. A promessa já está dada. E sabe o que eu vou fazer? Para garantir que eu vou voltar? Eu vou pegar um pedaço de nós, de mim e do Pai, e vou deixar aqui com vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo aqui com vocês, como selo, como o penhor, porque ele é muito valioso lá no céu. Mas eu vou deixar aqui com vocês. Sabe o que vai acontecer com vocês? Esse Espírito Santo, ele vai conduzir vocês no conhecimento de toda a verdade. Ele vai conduzir vocês nesse mundo. Ele vai dizer o que vocês vão fazer ou não. Ele vai dar direção para a vida de vocês. Ele vai falar de mim. Ele vai falar para vocês, porque o que eu disse não é meu, é do Pai que me enviou. E o Espírito Santo é dado para a igreja, para garantir que essa promessa é verdadeira. A vida eterna é garantida porque Deus deixou a Ele mesmo como garantia para nós. Nós temos o Espírito Santo, amém? Todo crente tem o Espírito Santo. Às vezes no meio pentecostal a gente tem a ideia de que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas, quem foi batizado com o Espírito Santo, quem manifesta algum dom espiritual. Mas existe uma diferença dos dons espirituais, dos dons do Espírito e do dom do Espírito, que é a dádiva de Deus aos crentes. Todo crente, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levantou a mão e disse, eu quero esse Jesus. Ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Lembra que Jesus falou lá daquela casa varrida, bem limpa, bem adornada? O Espírito Santo passa a fazer ali dentro uma faxina através da palavra. Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. O Espírito Santo vai pegando essa palavra e vai colocando ela dentro de nós. O Espírito Santo vai pegando essa palavra e vai nos limpando, vai nos lavando, vai nos fazendo crescer, vai nos santificando, vai nos preparando, vai nos capacitando, vai nos empoderando. A palavra da moda, né? O empoderamento da mulher, o empoderamento das minorias. Só porque isso aí é uma cópia de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro empoderamento, é o poder do Espírito Santo na vida do ser humano. É esse Espírito Santo que nos capacita, nos transforma, nos lava, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e vai nos preparando para esse encontro. Por isso que Paulo fala, não se preocupa com o tempo. Não se preocupa. E outra coisa, é de repente. A volta do Senhor, ela é repentina. Quando andarem dizendo paz e segurança, está tudo bem, está tudo ótimo. O homem a cada dia multiplica a sua ciência, multiplica o seu conhecimento. Estamos vivendo a era da informação. Nunca a gente teve acesso a tanta informação como a gente tem agora. Nunca a humanidade na face da terra foi capaz de absorver tanta informação como agora.
a ajuda dos computadores. Em 2 cliques você faz uma pesquisa. Em 3 cliques você aprende um conceito. Você aprende algo novo. E ontem estava conversando com a Miriam, não tem algo melhor na vida do ser humano do que o conhecimento. Por isso que o Jair Bolsonaro fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque imagina o que seria do nosso Brasil se nós não tivéssemos conhecido o que se passa nos bastidores de Brasília. Nós conhecemos. O Senhor fez vir à tona. O Senhor fez nos ver a podridão que o nosso país estava. O Senhor fez com que os conchavos feitos em oculto viessem à luz. O conhecimento. Nunca vivemos tantos avanços tecnológicos, e isso é promessa bíblica, o multiplicar da ciência. A ciência precisa se multiplicar, para que o homem possa se regozijar, que o homem possa deitar e falar igual aquele rico fazendeiro: descansa minha alma, porque você não tem falta de nada. O celeiro está cheio, está tudo bem, está abarrotado, eu vou jogar isso tudo no chão, vou construir novos, porque eu não tenho onde guardar tanta riqueza, e vou descansar, e vou viver, e vou curtir. Quando ouvirem falar de paz, de segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Crente não vai ser pego de surpresa pela volta do Senhor. A volta do Senhor não é para assustar crente. Você não precisa ficar com o olho arregalado, com medo. E agora? Será que eu estou pronto? Jesus, e se for agora? Misericórdia. Crente não tem medo de encontrar com o seu Senhor. Crente não tem medo de morar com o seu Salvador. Não pode ter. Não pode, porque é o Espírito Santo que dá essa certeza para nós. É o Espírito Santo que fala: você vai encontrar com Ele sim. Você está pronto para encontrar com Ele sim. Porque não é pelo seu mérito, é por causa do sangue da cruz. Se não fosse o sangue da cruz, nós nunca veríamos o Senhor. Mas a cruz nos dá essa certeza. A nossa dívida foi cravada. Nós não devemos nada para Deus, porque Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Nós não daríamos conta, mas Ele morreu, Ele sofreu, viveu como um homem, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele garantiu a nossa entrada na eternidade, na vida eterna. Essa promessa é para todo aquele que crê. É para todo aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa promessa é para aqueles que falam: eu não mereço, eu não valho nada, mas o Senhor pagou a minha dívida. Eu não mereço, eu sou um pobre pecador, mas a minha dívida está paga, aleluia. É isso que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós, dar essa certeza, porque a repentina destruição não é para o salvo. A repentina destruição não é para a igreja. Nós acabamos de ler: Deus não nos destinou para a ira. Verso 9. Ele não nos destinou para a ira. A ira é o dia onde Deus vai derramar a sua fúria sobre a face da terra, aonde os homens verão o castigo e começarão a ver que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hoje é muito fácil pegar um microfone e gritar: Jesus é bicho assim. É muito fácil. Mas vai chegar o dia em que todo homem, Eclesiastes, vai ter que dar conta das palavras que proferiram. Todo homem vai ter que comparecer diante daquele que é justo juiz. Deus não é injusto. A gente ouve muita gente falar: esse Deus da Bíblia é um Deus tirano, esse Deus da Bíblia é um Deus mau. Eu não acredito na Bíblia, porque como é que existe um Deus ruim, que manda matar, que manda destruir? Mas você já parou para pensar o que o pecado causa em Deus?
Você já parou para pensar que o pecado nos faz inimigos de Deus? Hoje eu estava dando aula na escola dominical e falando para os meninos como é que era naquele tempo do Antigo Testamento, onde as pessoas iam se distanciando de Deus, vivendo toda a corrupção do pecado, iam se entregando a todo tipo de paixões. Paulo, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 2, ele fala: nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós éramos corrompidos. E pensa lá no Antigo Testamento, onde não tinha a presença do Espírito Santo como nós temos hoje. É difícil para nós analisar como é que funciona essa questão do Espírito Santo no meio da humanidade nos dias de hoje. Porque o Espírito Santo está no mundo. Ele tem um ministério com toda a raça humana, não é só com a igreja. Não é só com a Assembleia de Deus da Vila Jaiara, não. O Senhor Jesus falou que Ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atua no mundo através da igreja. E daqui a pouquinho a gente vai chegar no ministério onde Ele detém a ação do pecado. Agora pensa no Antigo Testamento. Não tinha o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. O que tinha era gente pecando, até ao ponto de aquela podridão toda chegar às narinas de Deus e Deus falar: eu me arrependo de ter feito o homem, vou destruir tudo. Ele vai lá e escolhe um homem, separa aquele homem, santifica aquele homem e fala: constrói uma arca. Anuncia para esse povo que eu vou destruir tudo. E Noé passa durante os anos que ele está construindo a arca falando: Noé, para que você está construindo esse barcão, Noé? Deus vai destruir isso aqui tudo com um dilúvio. Dilúvio, Noé. Que coisa de doido. Que coisa de gente atrasada. Você acredita no seu amigo imaginário? Não é isso que você escuta por aí? Que os crentes têm um amigo imaginário? Que os crentes creem num livro atrasado? Não é isso que você escuta nos dias de hoje? Noé escutou também. Deixa de ser besta, Noé, você está perdendo tempo. Tanta coisa boa para você fazer nessa vida, Noé, e você perdendo tempo com esse barco. Você está gastando a sua vida, gastando o seu tempo, Noé. Noé, larga essa obra, Noé. Vamos para a festa. Tem festa ali, ó, na beira do riacho. Vamos embora, Noé. E Noé está lá com a família dele, construindo, aguardando a promessa, esperando, porque o Deus que fala é o Deus que cumpre, o Deus que promete é o Deus que faz, e quem conhece a Deus não se demove da sua caminhada por causa de ninguém, por causa da influência de ninguém, por causa do pensamento de ninguém, porque sabe o Deus em quem tem acreditado, como Jó. Entende que esse Deus não é mentiroso. E Deus destrói aquela humanidade, refaz, começa tudo de novo. E mais uma vez, então Deus seleciona um povo, santifica aquele povo, porque a promessa de Gênesis 3,15 precisava de ser cumprida. Aquele que vem da semente da mulher, ele vai trabalhar com aquele povo, um povo rebelde, um povo tinhoso. Mas Deus vai insistir com aquele povo: eu preciso trazer o meu filho para o mundo. Ele lança promessas sobre a vida daquele povo. Aquele povo não acredita, aquele povo blasfema, aquele povo rejeita. Mas mesmo assim existia um remanescente, um pequeno número de pessoas que nunca se dobraram, que nunca duvidaram, que nunca deixaram de crer naquilo que Deus tinha prometido. Até que na plenitude dos tempos vem Jesus, nascido de mulher,
cumpre a mensagem que Deus mandou ele cumprir, entrega para o mundo a salvação, o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para a humanidade. Deus fala: vocês são maus, vocês são ruins, vocês me machucam, mas eu vou dar o meu filho, o sangue do meu filho purifica todo o pecado. Todo o pecado é purificado pelo sangue de Jesus. Nós precisamos ser esses que não olham para trás, esses que não se demovem da expectativa, da esperança de que a volta do Senhor se aproxima, porque ela será repentina. Continuando, a certeza da volta de Jesus nos leva a vigiar. Olha o verso 4: mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que esse dia chegue como um ladrão e vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, não durmamos, pois, como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Existe uma guerra. Essa guerra está lançada. A carne milita contra o espírito. O mundo jaz no maligno. O diabo, nosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Mas nós somos desses que se revestem da couraça da fé. A fé vai te cobrir. A fé vai proteger os seus órgãos vitais. A fé não vai deixar você ser atingido pelos dardos inflamados do diabo. Nossa cabeça está coberta com o capacete da salvação. Os nossos pensamentos são guardados por Deus. O nosso pensamento são coisas do céu. Paulo ensinou: pensai nas coisas que são de cima e não nas dessa terra. As virgens imprudentes viviam a vida natural. Viviam, comiam, iam para casa, dormiam. É normal. Quando o noivo veio, as 10 estavam dormindo. Todas 10. Todas elas estavam dormindo. Só porque 5 delas estavam preparadas para acordar e encontrar com o noivo. Elas vigiaram. Elas mantiveram a chama acesa. Elas mantiveram o azeite em reserva. Elas não deixaram aquilo se apagar. De alguns anos para cá, o humanismo tem tomado conta da humanidade. O relativismo, a filosofia, o conhecimento humano, tudo isso tem o propósito de nos tirar do caminho da fé. Fé e pensamento humano é bem difícil de conciliar. É bem difícil você crer nas coisas impossíveis que a Bíblia oferece, se você racionalizar. Se você quiser encontrar um motivo para tudo. Se você achar que doutor fulano de tal sabe mais do que Deus. Se você achar que doutor fulano de tal que disse que Deus está morto, está certo. Se você achar que basta ser uma pessoa boazinha e o resto é complemento, você não vai conseguir viver a fé. Você não vai conseguir acreditar. Você não vai conseguir viver o sobrenatural. Você não vai conseguir sentir Deus dentro de você. Você vai extinguir o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Você não vai se incomodar em fazer as coisas para Deus.
porque a sua vida está boa, porque está tudo encaminhado, porque os meus filhos estão bem, minha esposa está boa, minha conta está boa, o país agora vai melhorar, está tudo legal. Mas eu não me importo em me envolver com as coisas de Deus, em me deixar usar pelo Senhor, em deixar Deus trabalhar a minha vida, arrancar aquilo que Ele não quer, tirar aquilo que incomoda o Espírito Santo, quebrar a nossa própria vontade, transformar a nossa vida, porque o Espírito Santo quer fazer isso, Ele quer nos lapidar. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas no edifício da fé. A pedra viva era uma pedra lapidada, trabalhada, arrancada as arestas, arrancada aquelas sobras, porque na hora que ela fosse ser encaixada, ela precisava ter um encaixe perfeito. Ela não podia ficar mancando, porque ia atrapalhar na estabilidade da parede. A pedra viva é uma pedra que se deixou ser lapidada. A igreja do Senhor precisa ser lapidada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa entrar em nós, fazer uma leitura de nós, sondar o nosso interior e falar: isso não me agrada, tira. Isso não me agrada, tira. É isso que eu quero que você viva, faça. Nós precisamos dessa sensibilidade de entender o Espírito Santo falando conosco. A vigilância para aguardar a volta do noivo é uma constante ação do Espírito Santo na vida da noiva. A preparação para esse dia, porque esse dia vai ser glorioso. Imagina você subindo, sendo transformado, recebendo um novo corpo, encontrando com Jesus nos ares. Que dia glorioso, que dia maravilhoso, aleluia. No começo do ano eu preguei aqui sobre o céu, quem lembra? A nossa morada. Falei sobre a maravilha do céu, a grandeza do céu, mas para chegar nesse dia nós estamos num processo. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está modificando a nossa vida, preparando a nossa vida, usando a nossa vida, pegando pessoas imperfeitas, usando elas numa obra perfeita, que é a obra da salvação. Nós somos instrumentos de paz, nós somos instrumentos de bênção, nós somos luz no mundo, sal na terra. Essa é a função da igreja. A mensagem do Evangelho precisa ser levada por mim e por você. A mensagem do Evangelho é levada por todo crente. Não é o obreiro da gravata, não é o que se assenta no púlpito, é todo o crente. Todo o crente é uma testemunha da salvação de Cristo. É assim que o mundo precisa olhar para nós. É assim que o mundo precisa nos enxergar. A volta do Senhor, ela nos dá essa certeza. Deus não nos destinou para a ira. Não somos destinados para a ira. Se você fechou sua Bíblia, volte a abrir. E agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos falar dos sinais da volta do Senhor. A volta do Senhor é uma certeza, é uma garantia. E nós vamos entender que sinais são esses que devem acontecer para que isso venha sobre a igreja do Senhor e sobre a face da terra. Capítulo 2, versos 1 ao 17. A primeira coisa, o primeiro sinal da volta do Senhor são os falsos ensinos. Olha aí comigo o verso 1 e o 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Paulo escreve aos Tessalonicenses por volta do ano 50. Ele chega a Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Alguns locais aonde Paulo chegava, ele se demorava, ele ficava bastante tempo. Lá em Tessalônica ele fica simplesmente 3 semanas.
Ele fica 3 semanas e durante 3 sábados ele anuncia a mensagem do Evangelho naquela comunidade. E apesar de tão pouco espaço de tempo, ali naquela cidade nasce uma comunidade alegre, pulsante, fervorosa, aguardando a volta do Senhor. Passa-se algum tempo e começa no meio deles a virem alguns ensinando que Jesus já estava voltando e que até Jesus já tinha voltado. Então Paulo escreve essa segunda carta para falar: não é assim, não é dessa forma. Os sinais da volta do Senhor fala desses falsos mestres. Falsos mestres na igreja do Senhor, ela existe desde que a igreja é a igreja. Na realidade, desde que o mundo é mundo, existe falsos mestres. O primeiro falso mestre da humanidade foi Satanás, né? Chegou lá para Eva e começou a ensinar a Eva. Começou a colocar dúvida no coração de Eva. Ué, ele falou que não pode comer nada, né? Olha a estratégia. E esse negócio que você acredita aí, hein, é uma furada, hein? Será que isso é verdade? Professores na escola do seu filho andam dizendo para ele que esse negócio de ser crente é uma furada. Professores na escola do seu filho andam ensinando para ele que filósofos passados e até filósofos modernos têm resposta para a angústia e para o sofrimento deles. Nossos filhos andam sendo ensinados por mentes diabólicas de que não vale a pena ser do Senhor, que esse negócio de Deus nem existe, isso é coisa de gente atrasada. O seu filho é bombardeado em todos os lugares por esses pensamentos. Outro dia um amigo do Eduardo Filho chegou para ele e começou a questionar sobre essa questão de crer ou não na Bíblia. E perguntou para o Eduardo: você acredita na Bíblia? E o Eduardo disse para ele: eu acredito. Mas você sabe, né, que a Bíblia é cheia de erro, né? Eu li determinado site assim, assado. E irmãos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu entrei em um determinado site, eu estava fazendo um estudo para uma aula que eu daria sobre seitas e heresias na escola dominical. Muitos anos atrás, uns 7 anos atrás. Eu entrei num site, e pensa num site bem feito, bem elaborado, bem escrito. Pensa numa reflexão e num pensamento bastante embasado. Não é coisa de qualquer Zé quarta-feira. Desculpe os José, e da quarta-feira também. Gente, muito bem escrito. E eu comecei a ler aquilo. E fui lendo. E ele fazia quase que uma análise exaustiva da Bíblia. E ia pegando versículos e mostrando: esse versículo é contraditório com esse versículo, porque esse versículo está dizendo isso, isso e isso, e esse outro versículo está dizendo isso, isso e isso, e aqui está falando que é assim, e aqui está falando é assado. Você já viu aquele texto que o pastor Israel pregou semana passada? Falou do endemoniado gadareno, vocês lembram? Do endemoniado que Jesus chega, expulsa o demônio dele. Tem um lugar na Bíblia que fala que era 2. E aí, era 2 ou era 1? Aí eles vão pegar essas coisas e vão começar. Sabia que esse livro aí que você acredita que é tão santo, ele é cheio de erro? Sabia? Aí o Eduardo perguntou para ele assim: você acredita? Olha, eu acredito em algumas partes. Tem coisa que eu acredito, tem coisa que eu não acredito. Sabe uma coisa que a Bíblia fala e eu acho que não é verdade? O quê? O diabo não é mau. Não. Aí já surgiu uma interrogação na cabeça do meu filho. Não. Oh, mas por que você fala isso? Você já assistiu aquela série lá no Universal, Lúcifer? Você já assistiu? Quem já assistiu? Todo mundo é crente, aleluia? Alguém já assistiu. Olha lá. Alguém já assistiu. Lúcifer, aquela série, eu sei não porque eu assisti, eu li a respeito.
porque eu não tenho paciência. Mas na série, a sinopse da série fala: o diabo é um incompreendido. E ele vem para o mundo mostrar que ele é um camarada legal. Ele é dono de um bar. Pensa que lugar mais legal para todo mundo se reunir, happy hour, a galera. Ele é dono de um bar. E ele é tão legal que ele elucida crimes. Ele resolve problemas. Ele é um camarada, gente boa. Aí você pega filosofia. Aí você pega antropologia. Aí você pega demoniologia. Aí você pega mente vazia e começa a jogar esses conceitos. E a série do Universal Channel vale mais do que a palavra de Deus. Vale mais. Porque seu filho está sendo influenciado. Nós, como pais, temos uma responsabilidade: educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu dou graças a Deus porque meu filho, quando ele tem uma dúvida, ele chega para mim e pergunta: pai, é assim mesmo? Não, não é assim não. Pai, é dessa forma mesmo? Não, não é desse jeito, é desse jeito. Eu me lembro um professor de história do meu filho na 7ª série. Chegou lá na escola falando contra a Bíblia, falando um monte de coisa, e aí alguns meninos se levantaram: não, mas a Bíblia é a palavra de Deus e tal, e não sei o quê. E ele começou a falar mal da Bíblia, e falar de defeitos da Bíblia. E o Eduardo, ele era pequenininho, tinha 9, 10 anos, chegou para mim lá em casa: pai, o professor está falando assim, 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 assado. Eu falei: eu vou lá na escola e eu vou conversar com ele. Aí cheguei numa reunião de pais, era dia de entregar o boletim, eu falei: eu quero conversar com o senhor, senta aqui e vamos conversar. Meu filho me falou que você está falando assim, assim. Não, não é bem desse jeito, é porque na história o senhor sabe. Eu falei assim: não vem com história, eu sou estudante de teologia, então vamos mudar de assunto. Não vem querer me engambelar, não vem querer mostrar que eu não sei. Não, então o senhor me desculpa, não vai acontecer de novo. Pediu para os meninos levarem a Bíblia para a sala e falou assim: nós vamos estudar sobre a história dos hebreus. Abra na carta de Paulo aos Hebreus. Hebreus? Gente, fica atento. Fica atento no que o seu filho está assistindo. Essa semana agora vai ser lançado na Netflix um desenho animado, faixa etária de 16 anos. Só porque se o seu pequenininho tiver a senha da Netflix e puder ter acesso a isso, o universo das drag kings, mostrando para o seu filho como que é ser uma drag queen, como é um homem ser vestido de mulher, como é um homem achar que é mulher, as gírias, o palavreado, tudo para implantar na cabeça do seu filho o que é contrário à palavra de Deus. Se liga o que está acontecendo dentro da sua casa, é responsabilidade sua. Tem gente que quer jogar a responsabilidade para a igreja. Irmão, se vira aí, meu adolescente está perdido, me ajuda, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Mas o que essa criança recebe em casa? Qual tem sido o seu papel para preparar essa criança, esse adolescente, esse jovem para encontrar com o Senhor? Qual tem sido a sua influência na vida do seu filho? O que o seu filho tem olhado em você e tem visto que atraia ele para Jesus? É responsabilidade, queridos. Nós precisamos entender: falsos mestres existem desde que o mundo é mundo. Sempre vão existir, sempre vai ter alguém querendo falar besteira. E eu estou falando aqui de volta de Jesus, e eu estou longe de conceito teológico, de pré-milenismo, de pré-tribulacionismo.
Eu estou longe de conceito estudado na academia. Eu estou falando para você de uma realidade bíblica. Não me importa se é pré, se é pós, se é A. Não quero saber. Eu quero saber que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E nós precisamos dessa certeza. Ou você acredita nisso, ou você está perdendo tempo. Está deixando a sua cabeça ser feita por pensamento maligno. Não está se debruçando sobre as Escrituras e conhecendo o Deus da Escritura. Nós não conhecemos a letra da Bíblia, nós conhecemos o Deus da Bíblia. Tem muita diferença. Tem muita diferença de ler esse livro de capa a capa 3 vezes e de conhecer a Deus 1 segundo que seja. Tem muita diferença. Nós precisamos de relacionamento com esse Deus. Nós precisamos de conhecer os segredos do nosso Deus. O segredo de Deus é para quem é íntimo dele. É para quem quer morar com ele. É para quem o ama. É para quem não quer viver sem ele. É para quem sabe que encontrou o maior tesouro. Vende tudo. Vende tudo, larga tudo, corre, compra o campo, porque achou o maior tesouro. É a salvação, é de graça, não depende de nada de nós, é de graça, mas nós precisamos valorizar. Outro sinal da volta do Senhor, para nós caminharmos para o fim: a apostasia e a revelação do iníquo. Verso 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe a tudo e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Existe um camarada que vai se levantar para governar o mundo inteiro. Apocalipse fala assim, que as pessoas vão dizer assim: quem é semelhante à besta? De tantos sinais, de tantos prodígios, de tanta maravilha que ele vai operar. Esse homem da iniquidade, esse mistério da iniquidade que já está presente no mundo, ele está agindo. Quer ver um exemplo? Brasil, ano de 2010, o presidente era o Lula, final do seu mandato, último ano do seu mandato. Todo mundo eufórico. O operário que chegou à presidência, que tirou os pobres da pobreza, que levou o país a um patamar, Barack Obama, esse é o cara. O mundo inteiro se dobrando e se reverenciando ao Lula. Semana passada saiu no Daily News: Lula enganou o mundo. Estava no auge. Ele vai para a Terra Santa. Chega lá, ele se recusa a depositar flores no túmulo do grande líder da reconstrução do Estado de Israel em 1948. Ele se recusa a ir. Ele cria um incidente diplomático. A delegação de Israel não vai ao jantar de boas-vindas do Lula na embaixada, porque ele feriu a nação de Israel. O Lula bate no peito e fala assim: bora ali, na faixa de Gaza, vamos lá dialogar com o Hamas, porque nós precisamos dialogar com todos, inclusive os terroristas. E lá, em frente à embaixada, inaugura-se uma rua chamada Rua do Brasil. E Lula, em frente à embaixada, não, em frente ao túmulo do Yasser Arafat, Lula vai lá e deposita flores no túmulo de Yasser Arafat e inaugura a Rua do Brasil lá na faixa de Gaza. Isso era março de 2010.
Depois disso, Lula tinha que sair. E ele escolhe a sua substituta, Dilma Rousseff. E você observa, espiritualmente falando, a ação do diabo na nação brasileira com a eleição de Dilma Rousseff. Aquela mulher, ela não tem condições de presidir nada. Eu não estou falando aqui uma mentira, ela não tem condições psicológicas. Ela não consegue formular uma frase com mais de 10 palavras que tenha sentido. Isso é fato. É fato. Só que nós estávamos entenebrecidos. Sabe por quê? Porque eu comprei meu carro. Porque eu construí a minha casa. Em 2009, eu finalizei a minha faculdade. E no finalzinho da minha faculdade eu dizia assim: se eu construir a minha casa e eu finalizar a minha faculdade no governo do Lula, o Lula foi o melhor do governo. Eu construí uma casa no fundo da casa da minha sogra, hoje a minha cunhada mora lá. E eu finalizei a minha faculdade, minha esposa finalizou a faculdade dela. Gente, o país estava e a gente porque estava bom para mim. Eu não votei na Dilma, não votei no Lula, nem no Haddad. Mas a maioria do povo foi enganado, ludibriado pelo mistério da iniquidade que age no meio do povo. Porque ele vem com sutileza. E aí o Lula podia lançar quem ele quisesse. Ele lança a Dilma. A Dilma é eleita. E o Brasil começa a despencar, a despencar, a despencar e a despencar. Porque a palavra de Deus fala: bendito os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem, falando a respeito de Israel. Lula rejeitou a nação do Senhor. E Deus rejeitou a nossa nação. Só porque aqui tem uma igreja que clama. Aqui tem um povo que conhece o Senhor de verdade. E graças a Deus, porque o Espírito Santo deu uma chacoalhada na gente e falou: acorda, igreja! Acorda, vocês vão morrer. Os seus filhos estão doutrinados. Os seus filhos estão sendo ensinados a serem homossexuais. A sua família está sendo destruída e você está achando bom porque você tem casa e você tem carro. Acorda! E nós acordamos, graças a Deus. Graças a Deus, porque nós acordamos. A nossa luta não é contra um homem, não é contra uma ideologia humana. A nossa luta é contra os principados que estão nas regiões celestiais. Contra aqueles que se levantam contra tudo que se chama Deus. A nossa luta é no mundo espiritual. A nossa guerra é contra o diabo, nosso adversário. Um dos sinais da volta do Senhor é exatamente isso: a apostasia, o abandono de Deus, virar as costas para Deus, não querer ouvir falar de Deus. Mas Deus está dando uma chance para nós. Fala de mim, eu que fiz isso, fui eu que coloquei, fui eu que levantei, eu é que ponho, eu é que tiro, fala de mim. A igreja do Senhor está com uma oportunidade de ouro. É a hora de levantar e de falar: nós cremos num Deus vivo, aleluia. Nós anunciamos um Deus vivo. Nós esperamos a volta de um Deus vivo. Oh, aleluia. Não perde mais tempo, fala de Jesus, anuncia Jesus. A responsabilidade que Deus está colocando sobre a nossa nação é para que a gente se levante no mundo e diga: ainda existe um Deus, ainda existe um Deus. Clama por Ele, busca Ele, Ele está voltando. Haremante canta lá, vassourianda lá.
Ele está voltando. O diabo, nosso adversário, vai fazer de tudo para tragar. O diabo, nosso adversário, vai fazer de tudo para tirar da nossa mente. Mas a palavra do Senhor é verdadeira. Nós cremos nessa palavra. Nós aguardamos essa promessa. O nosso Deus vai nos buscar. Aleluia. Para terminar, um dos sinais da volta do Senhor é a salvação dos justos. Verso 13: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Aleluia! Deus está do seu lado. A mensagem do Evangelho alcançou a sua vida. A promessa da volta do Senhor está sobre você, e você é a igreja do Senhor. Não se preocupe com o mundo, não se preocupe. Deus vai te livrar da ira, Deus vai te salvar. A sua obrigação é salvar mais e mais e mais e mais, é levar a mensagem, é dizer: Jesus te ama, Jesus está voltando, Jesus perdoa o pecado, Jesus constrói a sua família, restaura o seu lar, salva o seu filho, leva a mensagem da cruz. Aleluia. Fica de pé, igreja. Creia nessa mensagem. Essa é a obra do Senhor na nossa vida, é a mensagem do Evangelho. Eu não posso terminar essa mensagem sem perguntar se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não fez esse compromisso com Jesus. É esse Jesus que eu estou anunciando, o Jesus da Bíblia, o Jesus que perdoa, o Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que transforma. É isso que eu quero falar para você, é isso que eu quero anunciar para você. Se você ainda não levantou a sua mão publicamente, talvez no seu coração você fala: eu sou de Jesus, eu gosto tanto de Jesus, eu gosto tanto de ir na igreja, ai, eu sinto tão bem dentro da Jaiara, ai, como é bom ir lá naquela igreja, como é lindo aquele louvor, eu sou de Jesus. Você é de Jesus, mas se você ainda não fez um compromisso público, isso é necessário. A palavra nos ensina dessa necessidade. Ora, igreja, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar a você erguer a sua mão e dizer: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não fez isso, essa é a sua oportunidade. Dê um sinal e diga: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Dê um sinal, levante a sua mão: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Não te conheço, talvez você já levantou a mão e se afastou dos caminhos do Senhor, mas essa noite é noite de reconciliação, é noite do filho pródigo voltar para a casa do pai. O pai está de braços abertos dizendo: volta, filho, volta, filho, volta, volta, porque está próximo. Se existe alguém no nosso meio que está afastado do caminho do Senhor, dê um sinal e volta para Jesus hoje, volta para Jesus agora. Esse é o momento, esse é o momento, essa é a sua oportunidade. Amém? Tem alguém? Não? Então que o Senhor te dê uma nova oportunidade, que você possa deixar a palavra do Senhor falar ao seu coração. Não é palavra de homem, não é teologia ou religiosidade, é a palavra da salvação. Que ela alcance o seu coração e te dê vitória em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos salvos em Cristo Jesus. O caminho da salvação passa pelo Senhor,
e a nossa vida está totalmente na dependência do Senhor. Nós não podemos, ó Deus amado, alcançar a comunhão contigo sem o seu Filho. Nos ensina, Jesus, a receber o Espírito Santo em nós, a valorizar a presença do Espírito Santo em nós, a sermos trabalhados pelo Espírito Santo, a sermos transformados pelo Espírito Santo, que nós recebamos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor, para a gente sair dessa igreja anunciando que o Senhor ama, e o Senhor salva, e o Senhor cura, e o Senhor batiza no Espírito Santo, e o Senhor vai voltar para buscar a igreja. Dá essa certeza no nosso coração, faz-nos conhecer essa verdade, Pai, no nome de Jesus. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Somos completamente dependentes do Senhor. O Senhor é Deus sobre a nossa vida, o Senhor é Deus sobre a nossa casa, o Senhor é Deus sobre a nossa igreja, o Senhor é Deus sobre a nossa nação. Por isso nós te adoramos, por isso nós te exaltamos, por isso nós te glorificamos, Pai, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus.